Eu desejo inicialmente um bom dia à Laura, nossa secretária de Câmara, um bom dia em seguida ao Dr. Carlos Augusto Lins de Barros, representante da Fazenda Pública Estadual, aos conselheiros Edson, Weber, Ricardo e Adonídia. Estando no horário regimental, eu declaro aberta a sessão da Terceira Câmara Julgadora do dia 2 de junho de 2025. Temos apenas um processo na pauta da sessão de hoje. Nesse sentido, anuncio a impugnação em segunda instância número 1284 de 2025, apresentada no processo número 4011.800.261.809. Esse processo tem dois sujeitos passivos, FMC Comércio de Materiais para Construção Limitada, e na condição de responsável tributário, William Moreira Coelho. O representante da Fazenda Pública é o Dr. Carlos. O advogado do processo é o advogado do processo não se faz presente e o relator é o doutor Edson. A quem eu peço, enquanto vem em condições, por favor, faça seu relatório. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, senhores conselheiros. A Laura, secretária de Câmara. Doutor Carlos Augusto Lins de Barros, representante da Fazenda Pública. Senhor coordenador, esse processo trata-se de um auto de infração sob a alegação de que o sujeito passivo realizou saída de mercadorias no período de 1º de junho de 2015 a 31 de dezembro de 2016 por meio de notas fiscais eletrônicas, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação, ocasionando, naquela época, segundo o auto de infração, uma diferença de ICMS da ordem de R$ 138.156,44. Devidamente intimados, não apresentaram nenhuma manifestação, quedaram-se silentes, sendo lavrado o termo de revelia. Novamente intimados, apenas a pessoa jurídica apresenta uma impugnação em segunda instância, dedicando praticamente toda a sua defesa a combater a tributação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos e mesmo contribuinte. Apenas um último parágrafo que ela afirmou aqui com relação às vendas realizadas com notas fiscais de saída para não contribuinte, com mercadoria sujeita à substituição tributária, que está sendo cobrado ICMS à alíquota de 12%, entendemos ser devido, porém pleiteamos que seja considerado o crédito vindo do ICMS pago antecipadamente no Estado e que concorda em pagar a diferença. Essa foi a manifestação única da empresa. A primeira Câmara julgadora do CAT, que naquela época era titular do processo, baixou o processo em diligência, determinando que, pedindo à autoridade fiscal que fizesse a reapuração do imposto omitido, de modo que fossem considerados os créditos normais e os retidos para fins de abatimento com o montante dos débitos relativo à operação interestadual de saída de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores. Em resposta, a autoridade fiscal informa que, findo o prazo estabelecido, não houve atendimento da notificação, ou seja, a empresa e também o solidário nada manifestaram. Novamente, a primeira Câmara baixa o processo em resolução, pedindo que se relacionasse os comprovantes de pagamento do ICMS, elaborasse planilha contendo memória de cálculo, apresentasse demonstrativa, enfim. Voltou o processo novamente à fiscalização. Regularmente intimado, as partes nada manifestaram. Redistribuído o processo para a terceira Câmara, esta, via de resolução número 34, resolve converter novamente o processo em julgamento, em diligência, encaminhando o processo para a gerência de auditoria de varejo, a fim de que fossem procedida a análise analítica dos documentos fiscais, objeto do lançamento, excluídos os lançamentos das notas fiscais. Enfim, ele pede aqui uma série de situações que o conselheiro
pede, inclusive, para que seja reapreciado a lavratura do auto. Em resposta, o auditor fiscal traz a seguinte informação ao processo. Com as alterações introduzidas pela promulgação da Emenda Constitucional 87, deve ser destacado o ICMS devido às operações interestaduais com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, destinadas ao consumidor final. Portanto, foram excluídas do levantamento as notas fiscais que acobertaram as operações sujeitas ao regime de substituição tributária, destinadas a contribuinte situado em outra unidade da Federação, no período de 1 de 6 de 2015 a 31 de 12 de 2015, que é o período da apuração, na importância de 12.311,96, conforme anexo. Foram também excluídas as notas fiscais de transferência de mercadorias adquiridas de terceiros, destinadas a outro estabelecimento do contribuinte, na importância de R$ 54.432,46. Ao final, o auditor apresenta um relatório sintético do detalhamento do crédito tributário após as alterações determinadas, o crédito baixando, então, para R$ 71.412,03. Esse quadro está lá nas folhas 78 do processo, 96 do PDF. Novamente, em 9 de 7 de 2021, a segunda Câmara Julgadora do CAT, via resolução, resolve sobrestar o processo, considerando o fato de que a matéria se encontra em discussão no âmbito do STF, por meio da ADC número 49, proposta pelo governo do Rio Grande do Norte, e que poderia implicar a mudança de entendimento no tocante à aplicabilidade da súmula em referência. E agora, o processo vem a julgamento. Esse é o relatório, senhor coordenador, e acaba, como não há manifestação, eu fiz questão de enumerar aqui resolução por resolução de ações das câmaras julgadoras, para ficar bem evidenciado que a parte não se importou com esse processo, mas quem se importou com o julgamento, quem se importou com o andamento, com a lisura do processo, foi o CAT através das suas câmaras, a primeira, a terceira, que baixaram esse processo em diligência por muitas vezes, e se chegou o fiscal chegou num número aqui que eu vejo que é definitivo em razão até da não manifestação das partes. Então, em razão disso, se não houver objeção, tanto do coordenador, dos conselheiros e do doutor Carlos Augusto, eu já gostaria de antecipar o voto. Pois não, doutor. A ação declaratória de constitucionalidade ADC 49, julgada pelo STF, decidiu que a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não incide ICMS, não constituindo fato gerador do imposto. O STF declarou inconstitucionais os dispositivos da Lei Complementar 87/96, que previu incidência nessas situações. Eu falo aqui da discussão e do julgamento do mérito da ADC 49, bastante conhecida por todos nós, mas aqui vem, talvez, o ponto crucial. Posteriormente, o STF modulou os efeitos da decisão da ADC 49, definindo que a não incidência do ICMS seria aplicável a partir do exercício financeiro 2024, ressalvados os processos pendentes de julgamentos até a data da publicação da decisão. O presente processo se enquadra nos exatos termos da modulação esculpida pelo STF, eis que na data de julgamento e, posteriormente, na data da modulação, encontrava-se pendente de julgamento, como demonstra o relatório que ancora a decisão desse relator. Em razão disso, no mérito, conheço da impugnação em segunda instância, dou-lhe parcial provimento para acatar o demonstrativo apresentado às folhas 78, em atendimento à resolução 34/2020, a resolução está lá nas folhas 34 e seguintes, para fixar o crédito tributário em R$ 71.412,03. Por derradeiro, senhor coordenador, arguo de ofício a exclusão do sócio
William Moreira Coelho, eis que, embora na lavratura do auto de infração o senhor fiscal atuante houve por fundamentar no artigo 45(12) do CTE, vigente à época da lavratura do auto, sendo que o inciso 12 estabelecia a solidariedade do administrador simplesmente por ser administrador. Há que se registrar que o citado artigo foi retirado do ordenamento jurídico goiano por meio da ação direta de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc. Razão disso, voto por excluir do polo passivo da obrigação o senhor William Moreira, em razão da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que o inclui nessa condição. É como voto, senhor coordenador. Muito bem, muito obrigado, doutor Edson. Então, deu parcial provimento ao recurso, né? Desculpa, a impugnação em segunda instância. E de ofício, né? Se a arguição da exclusão foi de ofício, né? De ofício. Isso, em razão da inconstitucionalidade do inciso 12 do artigo 45. Então, os votos ficaram bem claros, o fundamento, inclusive, da exclusão do solidário. Eu passo, então, a palavra para o doutor Carlos. Penso que fica, de alguma forma, já facilitada, né? Em função da antecipação dos votos. Por favor, doutor. Obrigado, coordenador. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia ao relator, doutor Edson. Bom dia aos conselheiros Ricardo Dutra, Weber Braz e Adonídio Vieira Júnior. E a secretária Laura. Primeiro, mencionar o que o doutor Edson falou sobre a busca do CAT pela verdade material. Não houve realmente, praticamente não houve participação aqui da parte, só apenas um recurso, e o CAT insistindo em buscar o valor correto, o valor devido por conta própria, né? Tentando várias vezes respostas da parte, a parte não se manifestando, e mesmo com isso, analisando as questões tributárias, questões da legislação e trazendo à tona aqui os pontos que deveriam ser analisados. E isso está muito bem configurado na resolução em que o auditor expõe aqui os motivos pelos quais ele exclui alguns valores do crédito tributário. Primeiro, pelos valores de substituição tributária, que já tinham sido retidos, que foram retirados aí no valor de 12 mil. O ponto principal que houve um último sobressalento em relação à súmula 66, que é as mercadorias em transferência, e retirou mais 54 mil. E aí restou um pouco mais de 70 mil, e tem os demonstrativos que mostram produto por produto, né, essa diferença, e a maior parte deles estava com alíquota zero. Então, em relação à questão do crédito tributário, nós concordamos, achamos que esse é o valor devido mesmo, tanto porque está comprovado, está demonstrado aqui, produto por produto, e foi retirado que não era devido, e também porque não houve, conforme o conselheiro Edson, também a parte nem se manifestou sobre essa questão, né? Não veio questionar nada, e no recurso que ela fez, basicamente, ela foca na questão da súmula 66, né? Então, entendemos que em relação ao mérito, é isso mesmo, é 70 e poucos mil do valor da parcial procedência, concordamos sim. Em relação tanto só tem mérito e solidário, não tem nulidade alguma. Então, em relação ao solidário, o solidário ele foi revel, né? E então, no caso, ele já estava excluído, o que cabe. Aí então vem a questão de uma arguição de ofício do conselheiro Edson, pedindo a exclusão do solidário. O solidário estava mantido, né? Você revela e vem o doutor Edson pedindo uma arguição de ofício para exclusão do solidário. Nós entendemos que essa arguição de ofício ela é cabível processualmente, tendo em vista, nós entendemos que é uma matéria de ordem pública. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entendemos que excluiu, né, o inciso 1245, então entendemos que isso está acima, né, é um fato superveniente que caberia, sim, uma caracterização de matéria de ordem pública, então caberia, sim, no nosso entendimento, uma arguição de ofício. Então, em relação à arguição de ofício, que o doutor Edson propôs pela exclusão, nós concordamos com a exclusão, porém não pelo motivo da inconstitucionalidade, porque conforme já reiteramos aqui, entendemos que a inconstitucionalidade foi apenas formal, não material, e caberia sim a análise da conduta dolosa nos casos de
de solidariedade, e além disso também já existia o ordenamento jurídico do CTN, né, e os fatos, né, estão postos no processo para análise. E em virtude disso, em que pese que o contribuinte ele não houve interesse na sua manifestação, em que pese que houve omissão de saídas tributadas, entendendo que isso foi mais por um erro do que por uma conduta dolosa. O contribuinte ele era do Simples Nacional e no Simples Nacional ele apurava pelo PGDAS, então não havia necessidade, pelo faturamento, não havia necessidade da questão de destacar as alíquotas, né? Então pode ser que nessa mudança, nessa transitoriedade, ele tenha tido esse erro de não escriturar corretamente os débitos, né, e os créditos da mercadoria. Então, não conseguimos vislumbrar aqui uma conduta dolosa que mantivesse o solidário na lide. E, inclusive, porque o valor também houve uma redução, né, tirando-se o que foi devido, o que não era devido, restando aí um valor menor, mas em que pese que ainda sobram 70 mil, no nosso entendimento, está bem mais caracterizado como erro, como talvez uma dificuldade de interpretação aí das normas, ou uma dificuldade operacional, do que uma conduta dolosa. Então, em virtude disso, nós concordamos também, mas por outro argumento, com a exclusão do solidário. Essa é a nossa manifestação. Obrigado, aos conselheiros. Nós que agradecemos, doutor Carlos. Conselheiros, conferência. Senhores, sim, o doutor Edson já antecipou o voto dele, mas eu vou precisar de uma vista curta do processo. Eu estou vendo aqui, o que é o motivo da minha vista curta aqui, gente? É que eu vi na relação de mercadorias na mídia inicial dos autos, e todos esses materiais de construção estão categorizados como geral. Porque eu fui ver aqui agora de último momento a data que essas mercadorias saíram do regime da substituição tributária. E aí o período aqui ele está dentro do regime da substituição tributária. Então essas mercadorias elas deveriam estar categorizadas como material de construção. E aí ela está como geral. Geral cobra-se 17% mesmo. E do fato gerador, doutor Fábio? É 15,16. É 15,16. De qualquer forma, o senhor vai pedir vista, né? Eu quero uma vista curta do processo, doutor Fábio. Ok, não, ela não precisa ser justificada, né? A gente está fazendo levantamento só para antecipar, né? Mais ou menos assim, as questões que virão quando o processo retornar a julgamento, né? Exato. Então, tem uma data já assim, em mente, doutor Ricardo? E dia que o doutor Carlos vai estar aqui, o mais próximo aí, doutor Carlos? Aqui a dúvida Dia 13. dia 13 de Dia junho? 13. Então, dia 13 de junho. 13 de junho? Se der para o doutor Edson. Dia de Santo Antônio é um bom dia. Ok, todos de acordo? De acordo. Então, o processo sai com vista concedida ao conselheiro Ricardo, com retorno marcado para o dia 13 de junho de 2025. Esse, então, é o desfecho para esse processo. Agradeço a presença do doutor Carlos, né? Não temos mais outro processo para julgamento hoje. Foi um prazer, doutor, tê-lo aqui conosco. Tenha um bom dia e uma excelente semana. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Antes de encerrarmos, temos uma aprovação de acórdão. Então, um acórdão no processo número 4012.000.247.800. É da lavra do doutor Ricardo Batista Dutra, no processo Alemar da Silva Maris Limitada e Consolidário Ney Marcos de Silva
Maris e outra, né? Ana Paula Mendes Feitosa. Então, eu indago ao doutor Ricardo se esse acordo está em condições de aprovação. Em condições. Alguma objeção? Acórdão aprovado. Receberá o número 573 de 2025. Não temos outro expediente para a sessão de hoje. Agradeço a presença de cada um de vocês. Convoco-os a todos para uma nova sessão amanhã às 8h30 da manhã e declaro encerrada a presente sessão.